A dimensão do Behemoth, revelações bombásticas insanas e muito mais. Quer saber o que rolou no capítulo 117 de Mokoshiroko no Yokishi? Então não perde tempo e vem comigo. Fala nerds, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós voltamos com a análise de um dos capítulos do mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, essa obra insana de tão boa. Essa review está bem top e eu tenho certeza que vocês vão gostar, por isso desde já peço para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal, porque como eu sempre digo, vai me ajudar muito. Dito isso, chega de enrolação e vamos direto para a análise do capítulo 117 de Mokoshiroko no Yokishi. O capítulo 117 de Mokoshiroko no Yokishi tem por título Weiss Zigra. O capítulo se inicia com Percival ainda preso naquela dimensão mental, onde juntamente com a sua aura mágica ele continua observando aquele amontoado de magia, que segundo aquela aura mágica do Percival é o Behemoth. Enfim, olhando para aquela coisa, o Percival vê diversos gritos de desesperos, como "Eu estou assustado, tire isso", ou seja, ele viu palavras que expressavam medo, vindo daquele amontoado de magia. Ainda em choque da revelação feita pela sua aura mágica no capítulo anterior, Percival questiona, se perguntando, espírito da vida? Pra quem não sabe, né, e não viu a review do capítulo passado, não leu o capítulo passado, a aura mágica disse que ele e o Percival eram um espírito da vida. Por isso a surpresa do Percival em relação a isso, tanto no capítulo anterior, como também nesse capítulo, que vai ter uma explicação mais detalhadazinha do que é esse espírito da vida. Continuando, o Percival diz espírito da vida e respondendo, a aura diz, abre aspas, sim, humanos, demônios, deusas, gigantes e fadas. Somos a fonte de energia que sustenta a todos, em todos os mundos. Pessoal, aqui fica bem claro que o conceito por trás do espírito da vida vai além de uma raça ou clã. Esses seres funcionam mais como uma espécie de entidade interdimensional, pois como dito, é uma fonte de energia sustentadora que existe em todos os mundos. Se for para fazer uma comparação, essa raça de espíritos, entre aspas, né, parecem bem mais com a entidade do caos, do rei Arthur Pendragon, um ser conceitual que formou tudo e todas as raças. É bem louco isso. Ou seja, esses espíritos da vida podem ser fragmentos de um único ser que seja um ser conceitual parecido com a entidade do caos. Continuando, depois de falar isso para o Percival, a aura mágica diz que tanto ele quanto o Percival e aquele amontoado de magia são os espíritos da vida. Depois disso, a cena corta para mostrar como estava o ambiente fora da dimensão mental em que o Percival estava. Podemos notar que o reino demoníaco está entrando em colapso, ventanias fortes estão ocorrendo e tudo mais, tremores, enfim. Um quadro abaixo mostra alguns demônios assustados com gritos assustadores vindo do Behemoth, que é aquela criatura gigantesca em que os nossos protagonistas estão lá nas costas, enfim. E dizendo que o que eles podem fazer, o que eles só podem fazer mediante aquela situação é confiar no Percival. Os Eldris e a sua esposa concordam dizendo que o destino daquele mundo estavam nas mãos do Percival. Em uma próxima página, vemos tanto os nossos mocinhos, como também os cavaleiros inimigos, sofrendo com a fúria que exalava de Behemoth. Alguns dos cavaleiros do caos até chegavam a ficar pasmo com o poder que vinha da criatura. Em um quadro abaixo, vemos o Lancelot notar que o Percival estava diferente, com um olhar meio ofuscado, enfim. Ele corre direto em direção ao garoto e tenta acordá-lo e fazê-lo voltar a si, porém isso não dá certo. As páginas seguintes são totalmente dedicadas a mostrar a dimensão e o tamanho colossal do Behemoth. Mano, o bicho é enorme. É como a aura mágica do Percival disse, né? O Albion, que é um ser colossal, é como se fosse uma pulga diante do tamanho colossal do Behemoth. Depois disso, a cena volta para a dimensão mental. E em um tom de humor, o Percival diz para sua aura mágica que tudo que a aura mágica dele falou é muito ridículo e é tudo mentira. Ele não pode ser um espírito. Continuando a sua fala, o nosso protagonista diz que ele é um ser humano chamado Percival, criado no dedo de Deus pelo seu avô. Retrucando de forma imediata, a aura diz que não, ele é um espírito. Espírito esse que entrou
em um receptáculo humano conhecido como Percival. Ou seja, na verdade, o Percival humano é só um receptáculo do espírito da vida Percival. Entenderam? Ainda com a fala, Aura diz que antigamente eles não possuíam forma definida e nem individualidade, e que o espírito que vive no receptáculo chamado Percival sabia disso quando o corpo que ele habitava ainda era um bebê. Porém, por ter sido criado com amor pelo avô do receptáculo, o espírito da vida começou a nutrir e desenvolver sentimentos, perdendo a sua memória e pensando que é um humano. Finalizando, ele diz que tanto ele como o Percival são espíritos da vida, sendo partes separadas de um grande ser. É como eu já havia dito, né? Os Percivaizinhos, tanto o espírito que também habita no Percival, são fragmentos pertencentes a uma entidade ainda maior, que pode ser chamada, vamos chamar de o grande espírito da vida. E pode ser algo abstrato, insano e tão poderoso quanto a entidade do caos. Mas enfim, não sabemos, essa é uma teoria. Ou pode ser também algo que se formou sem a influência direta da entidade do caos. Como todos sabemos, né? A entidade do caos foi que formou e criou praticamente tudo que existe no universo de Nanatsu no Taizai. Talvez o espírito da vida tenha surgido em consequência de alguma coisa que o caos criou. Enfim, não sabemos, é só uma teoria aqui aleatória. Vamos continuar a narração do capítulo. Depois de ouvir tudo o que a Aura diz, o Percival, de forma irritada, diz para sua Aura que ela está mentindo, dizendo que a história que ele falou é muito ridícula, chegando a gritar que ele é humano sim, e também é neto do seu avô, e que foi um grande cavaleiro mágico, ou seja, ele é neto do vovô, que foi um grandioso cavaleiro mágico. Ou melhor, cavaleiro sagrado, mano, aqui não é Black Clover, é Mokushiroko no Yokishi, cavaleiro sagrado. Em resposta a essa irritabilidade do Percival, a Aura, com a cabeça baixa, diz em tom de decepção que era por isso que ele não queria falar nada para o Percival. Isso porque o Percival não iria acreditar nele, até ouvir da boca de alguém que ele conhecesse melhor, o Ironside. O Ironside é o tal pai, entre aspas, do Percival. A gente não sabe, né? Mas parece que ele sabia mais a fundo do que se tratava o Percival. Enfim, né? Ainda na dimensão mental, o amontoado de magia continua falando aquelas coisas lá, que está com medo, não sei o que, enfim. Esse medo parece ser tão grande que está refletindo na criatura no mundo real, afetando a dimensão lá, o mundo demoníaco. E vendo isso, o Percival pergunta por que eles estavam com medo, se referindo àquelas várias auras que se formaram, se referindo ao amontoado de magia. Percival ainda diz que eles estão pedindo ajuda, mas ele não sabe o que fazer. Respondendo, a Aura diz para ele não pensar tanto, era só fazer o amontoado de magia se sentir bem, pois o medo que eles sentiam vinha da porta que surgiu ali, a porta que eles estavam procurando, a que levava a Camelot. Depois de ouvir isso, o Percival estende a sua mão em direção àquele amontoado de magia e diz: não tenha medo, vai ficar tudo bem. E complementa dizendo que não está acontecendo nada de ruim e nem vai acontecer. Depois disso, aquele amontoado de magia se acalma imediatamente. A Aura Mágica diz que Percival deu esperança para eles e completa com uma frase bem interessante. Abre aspas. Nós, o espírito da vida, usamos a esperança dos outros para divulgar vida, mas também usamos o seu desespero para espalhar a morte. O quadro abaixo mostra o Percival com uma cara de desconfiado, dizendo que não acredita ainda no que a Aura falou, alegando que ainda é neto do seu vovô. Em resposta ao nosso protagonista, a Aura diz que está tudo bem e diz que ele verá muito em breve, porque nasceu esse ser chamado Percival. Voltando à cena para onde nossos mocinhos estão, Lancelot continua chamando pelo Percival e o ar forte do reino demoníaco vai se acalmando, como também todo o tremor vai se acalmando, né? Alguns dos demônios e cavaleiros do caos ficam chocados quando percebem que foi o Percival que fez aquilo. O líder inimigo menciona algo sobre o seu cunhado dizer a verdade, enfim. Acho que esse cunhado aqui é o Ironside, e essa tal verdade tem a ver com o Percival, enfim. O Percival acorda e diz para os seus colegas, né, seus amigos, que vai ficar tudo bem. A página vira e nos mostra o Behemoth dormindo tranquilo. A fala do narrador na última página diz: Percival deu esperança aos espíritos da vida, e Behemoth, que abalou o mundo demoníaco, adormeceu. Após a finalização com essa frase,
O título do 118 já é revelado, dizendo: começam as hostilidades. Esse capítulo foi bem interessante e bem legal. Serviu pra gente entender melhor o que é o espírito da vida. E como eu já disse, no vídeo pela explicação, parece que esses seres são coisas bem mais parecidas com entidades conceituais, como o próprio Kraus, que criou todo o universo de Nanatsu no Taizai e Moko Shiroko no Yokishi. Outra coisa, o lance do Percival, humano, ser apenas um receptáculo foi muito interessante. Me lembra muito a pegada de Boruto com o lance dos Otsutsuki usarem receptáculos humanos, como o próprio Ishiki, que entrou no corpo do Jigen. Bom, agora resta saber se esse espírito nasceu no corpo do humano Percival ou se ele entrou nesse receptáculo quando mesmo ainda era um bebê. Enfim, ou quando o bebê nasceu. E se entrou no corpo como ele entrou. Enfim, o que nos resta é continuar acompanhando essa obra insana para descobrirmos. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar demais. Dito isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!